E aí, pessoal, bom dia. Seguindo o estudo da concentração das soluções, essa é a aula de molaridade ou concentração molar, tá? Que é representada por esse símbolo aqui. Ela vem logo em seguida da concentração comum. Então, se você não pegou a concentração comum, volta um videozinho para trás aí no canal aí e procura, porque tem essa concentração aí também, tá? Bom, galera, concentração molar ou molaridade. A gente está falando de mol, o próprio nome está dizendo. Nessa concentração, ao contrário da comum, onde a gente relacionava massa de soluto e volume da solução, na concentração molar, a gente vai relacionar o número de mols do soluto e o volume da solução. Então, se a gente for usar uma formulinha para calcular ela, eu vou escrever molaridade, que é a concentração molar, é igual ao número de mols do soluto, N, dividido pelo volume da solução V. Então, só puxando aqui, para ficar explicadinho, M é a molaridade. Aí, pessoal, evita falar M. Vamos falar sempre molaridade quando escrever esse símbolo. N é o número de mols do soluto, tá? E o V é o volume da solução. Bom, galera, unidade de número de mols é mol. E o volume da solução, a gente vai usar litro. Ah, professor, não pode usar o ml? Pode, mas geralmente a gente vai usar litro. Logo, cai como unidade de medida para molaridade, a gente vai ver muito mol por litro, né? Que também poderia ser escrito mol por litro, tá, gente? Por favor, cuidado com isso aí. Então, por exemplo, quando eu viro para você e falo que eu tenho ácido nítrico 2 mol por litro, o que significa isso? Que eu tenho 2 mols de HNO3 a cada 1 litro de solução, tá? Chamar atenção para uma outra coisa, pessoal. Exercícios, principalmente questão Enem, eles gostam de escrever o 2 mol por litro assim, ó. Que poderia também ser escrito assim, ó. 2 mol por litro, 2 mol por litro e 2 mol por litro. O Mzão, acompanhando o número do lado direito, significa mol por litro. E molar também significa mol por litro. Beleza? Bom, vou voltar nessa fórmula aqui. Vou trazer ela para cá, ó. Molaridade é N sobre V, né? Se a gente lembrar lá do primeiro ano do ensino médio, eu aprendi que N é calculado pela massa sobre a massa molar, né? Isso aqui é a massa, que é medida em gramas. Embaixo eu tenho a massa molar, que é medida em grama por mol. Logo, se eu colocar grama sobre grama por mol, corta grama com grama e sobra apenas mol, que é o N que a gente está calculando. Desculpa, gente, eu mostrei ali, mas é aqui, né? Eu coloco grama sobre grama por mol, corto grama com grama e sobra apenas o mol. Por isso que o N é dado em mol, para eu calcular o volume. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse N aqui. E essa fórmula viraria molaridade é igual, olha a minha fala quando eu estou escrevendo, massa sobre massa molar vezes volume. Então, vamos ler essa fórmula de novo, gente. Ó, essa vai ser a fórmula final que nós vamos usar ela. Molaridade é massa sobre massa molar vezes o volume. Para ajudar a identificar cada um dos termos, a molaridade é sempre dada em mol por litro, a massa é dada em grama, massa molar é dada em grama por mol e o volume é dado em litro, tá bom? Para quem não lembra, pessoal, da massa molar, vamos dar uma recordação aqui. Por exemplo, se eu tivesse que calcular a massa molar do CO2,
Como é que eu faria isso? Você separa os elementos C e O. As quantidades, CO2 é C1O2. Então, eu tenho 1 de carbono e 2 do oxigênio. Aí agora, nesse pedaço aqui agora, você vai lá na tabela periódica. Ninguém tem que saber esses valores de cor. Se o exercício não tiver tabela, igual é o caso do Enem, ele vai te dar o dado no valor do exercício. Olho na tabela, o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. A gente multiplica 1 vezes 12 dá 12, 2 vezes 16, 32 e soma os resultados, 44. Isso é a massa molar, tá? A gente vai usar esse cálculo para calcular o M para cada substância, o Mzão, tá? Então eu botei um exemplozinho aqui só para a gente entender e aplicar a fórmula. Eu tenho uma solução aquosa, onde ela tem um volume de 0,5 litros. Eu tenho 19 gramas do MgCl2 lá dentro, dissolvido, que é o cloreto de magnésio. Aí eu quero que você calcule a molaridade dessa solução. Vamos identificar primeiro os elementos. Eu tenho uma massa aqui de 19 gramas e tenho 0,5 litros. O que é cada uma dessas coisas? O 19 gramas é a massa. Olha lá, massa é dada em grama. O 0,5 litros é volume. Então, você já tem isso e já tem isso. Está faltando calcular quem? A massa molar. Você pega a fórmula e abre ela. MgCl. Mg eu tenho 1 e Cl eu tenho 2. Vou à tabela periódica e vou consultar. O Mg vale 24 e o cloro vale 35,5. Então, aqui vai dar 24, aqui vai dar 71, somando os dois, 95 gramas por mol. Beleza? Então, agora eu vou jogar isso tudo aonde? Na fórmula. Molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes volume. Molaridade vai ser igual. Qual o valor da massa? 19 gramas. Divididos por massa molar. 95 gramas por mol. E o volume, 0,5 litros. Vamos cortar grama com grama. Você já sabe que o resultado vai dar em mol por litro, né? E aí, pessoal, resolvendo essa continha, nós temos, vamos lá, 19 dividido por 95, dividido por 0,5. 0,4 mols por litro. Aí, você fala para mim assim, pô, professor, esse exemplo seu foi muito fácil. Nenhum lugar vai cobrar assim. Então, eu trouxe aqui um exemplozinho para a gente fazer junto, tá? Essa questão é do Enem. Enem 2010, se eu não me engano, mas já caiu outras vezes assim também, tá, pessoal? Então, é só para a gente... Vou ler junto, depois a gente resolve. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução, a gente já sabe disso, né, que são mistura homogêneas. O mesmo acontece ao adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é o solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Ele está jogando um pouquinho de soluto no solvente, então eu formo a solução. Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado, isso aqui é um dado, né, gente, ó, 3,42 gramas de sacarose, cuja massa molar é 342 gramas por mol, em uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração em mol por litro da sacarose no cafezinho? Vamos separar. 3,42 gramas, 342 gramas por mol, 50 ml. Grama, vamos voltar aqui, é massa. Ele já te deu calculado quem, pessoal? Grama por mol, massa molar. Grama por mol, massa molar, você nem precisou ter o trabalho de calcular, ele já te deu calculado. E o volume,
50 ml. Só que a gente não usa volume ml, porque ele quer mol por litro. Então você vai passar ml para litro. Vou mostrar duas formas aqui de fazer isso. Primeiro, tá vendo o Mzinho tá aqui, gente? No lugar do Mzinho, você vai escrever vezes 10 a menos 3. E copia o resto. Ó, o 50 eu repeti e o litro eu repeti. No lugar do M eu botei vezes 10 a menos 3. Você passou sem fazer conta nenhuma. Ou então você podia fazer de cabeça, dividir por 1000, né? Dá 0,05 litros. Os dois jeitos. Bom, ele quer que calcula a molaridade. Então vamos escrever a fórmula: massa sobre massa molar vezes volume. Molaridade vai ser igual a massa, 3,42 gramas, dividido pela massa molar, 342 gramas por mol. Volume, 0,05 litros. Corta grama com grama, você já vai ter o resultado em mol por litro. Então a gente vai dividir 3,42 dividido por 342 dá 0,01. 0,01 dividido por 0,05 é igual a 0,2 mol por litro. Lembrando daquela hora que eu escrevi mol por litro, mol por litro. E aí a resposta era a letra B. Bem facinho, né? Pois então, só que para a gente terminar ainda tem uma coisa aí dentro da molaridade que é importante demais a gente falar. Deixa eu tirar isso daqui que tá dando coisa por baixo. Aí. Que é quando eu quero calcular a molaridade de um íon. Professor, como assim? Ó, vou voltar no nosso exemplo anterior. Considere uma solução de 500 ml. O que é isso aqui, pessoal? Volume. Já vamos passar ele para litro de uma vez. 0,5 litros. Pode usar aqui, ó, vezes 10 a menos 3. Você vai chegar no mesmo resultado aqui, ó, tá? Que possui 19 gramas. Opa, o que é isso? 19 gramas é massinha, M, desse cara aqui. Ao dar isso aqui, ele permite que você calcule a massa molar. Que nós já calculamos no exemplo anterior. Lembra aqui, gente, ó? É o mesmo composto, então é só você copiar aí de novo. Então já vou passar para cá, ó. 95 gramas por mol. Lembra que o exercício ou vai te dar as massas molares ou vai te dar uma tabela periódica para consultar. Então já te deu todos os dados. Aí ele pede, determine a concentração em mol por litro, opa, de íons cloreto. Se você não sabe quem é o íon cloreto, ele é o Cl-1. Bom, pessoal, perceba que ele está pedindo para você calcular só a concentração de Cl-1 dentro da solução inteira. Como é que a gente vai resolver isso? Tem um passo a passo que você vai usar para fazer todos os exercícios desse jeito. Primeiro passo. Você vai calcular a molaridade do composto todo. Não é só do cloreto. Você vai calcular do MgCl2. Então, ó, molaridade do MgCl2, ele me deu a massa, que é de 19 gramas. Ele me deu a massa molar, que a gente já tinha calculado, né? Se não der, você calcula, aprendeu agora como é que calcula, que é 95 gramas por mol. Ele deu o volume da solução, que é igual a 0,5 litros. Beleza? Bom, vamos jogar isso tudo na fórmula. Molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes volume. Molaridade vai ser igual a 19 gramas, divididos por 95 gramas por mol, vezes 0,5 litros. Então, vou fazer aqui, ó, 19 dividido por 95, dividido por 0,5 litros, é igual a 0,4 mol por litro de MgCl2. Lembra que você calculou do composto inteiro. Feito isso, pessoal, você vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? É ionizar ou dissociar o composto. Por que tem dois nomes? Ionizar, quando é ligação covalente, a quebra dela, e isso aí geralmente é ácido, que a gente vai fazer para substâncias ácidas. Dissociar é quando a gente tem a separação dos íons, ligação iônica, no nosso caso que é um composto iônico. Mas não vai fazer diferença nenhuma,
porque o processo mecânico aqui no papel é a mesma coisa. Então, vamos escrever o MgCl2 e vamos dissociar ele. Lembra, separa o primeiro elemento do segundo. O númerozinho que está aqui embaixo vem para cá e o númerozinho que está aqui vem para cá. O primeiro sempre é positivo e o segundo sempre é negativo. Balanceando, pessoal, você tem um magnésio e tem 2 cloros. Pronto. Você dissociou. Agora você já está vendo de quem ele quer que você calcule a concentração. É ele aqui, ó. Vamos, terceiro passo. Regra de 3 com o íon em questão. Então vamos lá, pessoal. Ele quer que calcule aqui. E você calculou a concentração desse cara. Se a concentração fosse de 1 mol por litro, regra de 3 básica, tá? Lembra o cálculo estequiométrico e mas é regra de 3 básica. Então, ó, o 1 que já estava aqui na frente balanceando, ele vai corresponder a 1 mol por litro. Você produziria uma solução cuja concentração de íons cloreto é de 2 mols por litro. Tudo bem? Mas aqui em cima nós calculamos que a concentração do MgCl2 não é 1 mol por litro, é quanto? 0,4 mols por litro. Isso vai me dar uma concentração X. X é igual a 0,2 mols por litro de quem? Cl-1. Show de bola? Opa, de Cl-1. Então, galera, essa aulinha de hoje, espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, estou aí. Grande abraço e até a próxima.